Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula número 8, que é sobre multiplicação, ideias e propriedades. Antes, porém, vou dar alguns avisos a vocês. O primeiro deles é solicitar que vocês se inscrevam nesse nosso canal. Em segundo lugar, dizer que nós estamos trabalhando a matemática básica desde o início, desde o zero, do começo, né? E a cada semana nós vamos pondo uma aula e vamos desenvolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. Também é importante que vocês façam anotações das aulas para que vocês tenham consigo todo o nosso curso, né? Numa época de concurso, de testes, vocês podem fazer a revisão, ok? Então vamos lá para a nossa aula número 8, que é sobre multiplicação, ideias e propriedades. Ideias. Vamos primeiro trabalhar as ideias, que é muito importante nas 4 operações, nós conhecermos as ideias das 4 operações. Então, a primeira ideia associada à multiplicação é a adição de parcelas iguais, né? Vejam aqui, o 3 vezes o 5, né? 3 vezes o 5, o que é? É 1 vezes o 5, mais 1 vezes o 5, mais 1 vezes o 5. O próprio falar já disse, né? 3 vezes o 5 é 5, mais 5, mais 5, que vai nos dar o 15, ok? Então, a multiplicação pode ser vista como uma adição particular. Particular por quê? Porque as parcelas são iguais. A multiplicação também está associada a uma disposição retangular. Vamos ver aqui. Aqui mesmo, olha, tem uma ilustração aqui de uma sala de aula. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 colunas e nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carteiras, né? 4 colunas, 5 carteiras. Nós vamos ver que para saber o total daqui, seria bastar fazer uma multiplicação, 4 vezes 5, 20. Né? Mas nós vamos ver um outro exemplo aqui. Olha, se você tem 4 linhas, ó, 4 linhas, vou marcar aqui, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. E em cada linha você tem 6 estrelas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 4 linhas e 6 estrelas em cada linha. Qual é o total de estrelinhas? 4 vezes 6, 24. Também nós poderíamos falar o seguinte, nós temos 6 colunas, 6 colunas. Estão aqui as 6 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Em cada coluna nós temos 4 estrelas, olha, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então também nós podemos representar isso por uma multiplicação, que é o 6 vezes 4, que vai dar, claro, 24. Uma outra ideia associada à multiplicação é a contagem de possibilidades. Isso aqui realmente é muito importante em matemática e ela vai aparecer até o ensino médio, né? Contagem de possibilidades. Quais e quantas são as possibilidades de algo ocorrer? Vamos ver um exemplo. Em uma lanchonete, há 4 sabores de suco: laranja, abacaxi, melancia e caju. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas e quais são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Isso é muito comum, né? A gente chega na lanchonete e tem lá 4 tipos de sabores: laranja, abacaxi, melancia e caju, e tem 3 tipos de copos, né? Pequeno, médio e grande.
E a pergunta é, quantas e quais são todas as possibilidades de escolha? Então, vocês vão notar que está envolvido aqui uma multiplicação. Olha aqui, vamos fazer uma tabela de dupla entrada. O que é a tabela de dupla entrada? Ó, nós temos aqui o tamanho e temos aqui o sabor. No tamanho nós vamos escrever pequeno, médio e grande. E nos sabores nós vamos escrever laranja, abacaxi, melancia e caju. Pronto. E agora completamos essa tabela de dupla entrada. Ó. Suco de laranja pequeno. Laranja pequeno. Suco de laranja, copo médio. Tá aqui, ó. No encontro. Suco de laranja, copo grande. Ó. Tá aqui. No encontro. No encontro. E assim sucessivamente, né? Suco de abacaxi do copo pequeno. Tá aqui. Abacaxi no copo médio está aqui, abacaxi no copo grande está aqui. Então vejam que nós podemos pensar assim, são 4 sabores, laranja, abacaxi, melancia e caju. E para cada sabor, há 3 tamanhos de copo, pequeno, médio e grande. Ou seja, está envolvido aqui a multiplicação 3 vezes 4, que dá 12, ou igualmente, né? 4 vezes 3, que dá 12. Então, nós temos o total de 12 possibilidades de escolhas nesse caso aí. Outra ideia da multiplicação que ela está associado a uma situação de proporcionalidade. Vamos ver o que é isso, né? Olha, se nós temos 3 bolos e custam R$60, se eu dobro, ó, vou multiplicar por 2 aqui, se eu dobro a quantidade de bolos, 2 vezes 3, 6, dobra também o preço, de 60 passa a 620, essa é uma situação de proporcionalidade, não é? E aqui está envolvido uma multiplicação, não é? Se 3 bolos custam 60, 6 bolos custam 120. Eu dobrei o número de bolos, dobrou o preço. Quando isso ocorre, é uma situação de proporcionalidade. E aí a gente representa isso por uma multiplicação. 3 vezes 2 deu 6, o 60 vezes 2 vai dar o 120. Tá? Muito bem. Vamos ver agora as propriedades da multiplicação. Lembra-se que nós vimos as propriedades da adição, que era comutativa, associativa, etc. Aqui também nós vamos ver as propriedades da multiplicação. A primeira delas é a propriedade comutativa. Lembram-se? Comutativa vem do verbo comutar. Comutar, que significa trocar, que significa permutar. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 3 vezes o 4, dá 12. Se eu comuto, se eu troco, ou se a ordem dos fatores, né, esse 4 é fator, 3 é fator. Né? Agora eu vou mudar a ordem deles. Aqui dá 4 vezes 3, 12. Vou mudar a ordem dele. 3 vezes 4 dá 12. Então eu posso escrever isso, que 3 vezes 4 dá o mesmo resultado que 4 vezes 3. Não é que 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Não é a mesma coisa. Os resultados é que são iguais. Tá? Quando você inverte a ordem dos fatores, o resultado não se altera. Antigamente, a gente decorava assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? O resultado 12 aqui tem o nome de produto que já vamos ver já. Tá? Outra propriedade é associativa, vem do verbo associar. Se eu tiver essa multiplicação com 3 fatores aqui, ó, 3, 4 e 2. 3 vezes 4 vezes 2. Eu posso associar primeiro o 3 vezes o 4, ó, num parênteses. Está vendo aqui o parênteses? Primeiro 3 vezes 4.
Depois eu multiplico por 12. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Mas eu posso também associar os dois últimos, né? Os dois últimos, ó, o 4 vezes 2, entre parênteses que está aqui, né? Então, 4 vezes 2, 8. Agora eu multiplico por 3. 3 vezes 8, 24. Então, eu associo de duas maneiras diferentes e o resultado dá a mesma coisa. Por isso que eu escrevo assim: 3 vezes 4 vezes 2 é igual a 3 vezes 4 vezes 2. Né? Muito bem. Elemento neutro da multiplicação, lembra-se que da adição era o 0. Aqui da multiplicação é o 1. Por que o 1? Porque multiplicar por 1 não altera nada. 1 vezes o 5. 1 vezes o 5 dá 5. E 5 vezes 1 também dá 5. Então, nós podemos escrever isso, que 1 vezes 5 dá o mesmo resultado que 5 vezes 1. Por isso, como não altera o número, é que o 1 é chamado de elemento neutro. Outra propriedade da multiplicação é a distributiva. Claro, vem do verbo distribuir. Vamos ver um exemplo. Você tem aqui 2 vezes 3 mais 5. Então, você poderia fazer assim, ó. 3 mais 5 dá 8. 2 vezes 8, 16. Mas nós vamos fazer assim, uma outra maneira. Nós vamos distribuir o 2 nas parcelas lá da adição, ó. Distribuir o 2 nas parcelas da adição, que vai me dar 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 5, 10, e dá o 16 que nós havíamos falado que daria, tá? Então, distributiva vem do verbo distribuir. Quando você tiver uma multiplicação como essa aí, 2 vezes 3 mais 5, você pode distribuir o 2 nas parcelas, fazer a multiplicação, somar e encontrar o resultado. A multiplicação por zero, né? Multiplicar por zero, gente, é anular tudo. 5 vezes o zero. Lembram-se da primeira ideia da multiplicação de parcelas iguais? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o zero. Quando eu somo tudo isso, claro, vai dar zero. Vai dar zero. Então, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Ok? E aqui, eu já citei aí durante a aula, mas eu vou retomar, que é o seguinte, ó. Se você tem uma multiplicação 3 vezes 4 igual a 12. Esse 3 e o 4, esse 3 é fatores, esse aqui é fator, esse aqui é outro fator, e isto aqui, o resultado, é o produto. Tá? Então, numa multiplicação, os elementos são esses. Fatores, e o resultado a gente chama de produto. Outra observação que eu quero fazer aqui antes de terminar é que a gente está notando aqui na aula, assim, 3 vezes o 4. Mas vocês vão perceber que durante o curso eu posso usar também assim, 3.4, que é 3 vezes 4. Aliás, em matemática, aparece mais como pontinho do que como vezes. Pode aparecer também, daqui a pouco nós vamos estudar as expressões, ó, um parênteses aqui, ó. Isso é 3 vezes 4. Quando não há sinal entre o número e o parênteses aqui, ó, não há sinal nenhum. É vezes, é a multiplicação. E pode aparecer também, assim, ó, entre parênteses os dois. 3, sem sinal nenhum, 4. Também significa 3 vezes 4.
Então, nós temos 4 maneiras de representar a multiplicação, né? Com o sinal de x aqui, que vezes, com o pontinho, que é o mais usado. Se aparecer um número sem sinal, depois um outro entre parênteses, é multiplicação. E se aparecer ambos dentro de parênteses, também é multiplicação. Não se esqueçam de se inscrever nesse nosso canal.